na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas e a sabedoria, e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há de dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém, irmãos? Senhor, a tua palavra foi lida. Aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações, ó Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós dizemos que o capítulo 1 do Apocalipse é a introdução da revelação de Deus ao apóstolo João. O apóstolo João diz a história que ele foi levado para a ilha de Patmos, porque não conseguiram matar ele nem com óleo fervendo, né? Jogaram ele num tacho de óleo fervendo lá para matar e não conseguiram matar. Então só existiam recursos. A ilha de Patmos é um lugar deserto, onde existiam várias enfermidades e muitas coisas ruins. Então lá era um lugar para ele morrer. Mas foi lá que João teve a grande revelação da história da igreja, porque Apocalipse 1:19 deixa bem claro: escreve as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer. Então existem os 3 tempos no Apocalipse: passado, presente e futuro. Capítulo 2 e 3 do Apocalipse é a história da igreja em todas as eras da igreja na terra. O capítulo 4 começa e depois dessas coisas, depois da história da igreja, aí nós já falamos sobre isso, acontece o arrebatamento. A igreja já subiu com o Senhor, já está desfrutando das bênçãos eternas, porque a igreja já está num corpo glorificado. O Senhor vai transformar esse corpo de carne, corpo mortal, num corpo glorificado para habitarmos com o Senhor eternamente. Então, depois do capítulo 4, verso 1,
Aqui agora João está dizendo para nós, igreja, hoje, o que irá acontecer aqui neste mundo, depois da saída da igreja. E aqui nesse capítulo 5, você vai ver uma coisa importantíssima, que irmãos, se isso não mexer com a sua fé, não mexer com o seu sentimento, alguma coisa está errada com você e não com a palavra de Deus. Diz o verso 1: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Veja bem, um livro selado por dentro e por fora, selado com 7 selos. Nós vamos ver que esses selos, ele começa no capítulo 6 ser aberto, vai terminar no capítulo 8, versículo 1, aonde se inicia lá agora as trombetas de Deus. Começa agora a abertura das trombetas de Deus. O 7º selo da abertura a trombeta de Deus. Primeiro 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 taças. São 21 castigos consecutivos para quem não for arrebatado, para quem menospreza a palavra de Deus, para aquelas pessoas que são cristãos, tem uma carteirinha de membro, mas faz pouco caso da palavra de Deus, faz pouco caso de cultuar a Deus, tanto faz como tanto fez. Essas pessoas vão pagar caro por isso. Por isso que eu te falo, cuidado, coloca a tua vida no altar, cultua o Senhor em espírito e em verdade, de coração, de sentimento, porque essas coisas irão acontecer. As coisas irão acontecer. Então João vê agora esse livrinho selado por dentro e por fora. Mas aqui agora o que acontece? Serão abertos do capítulo 6 até o capítulo 8. O capítulo 5, irmãos, é uma introdução para entendermos a revelação de todo o livro. Então o capítulo 5 nos dá agora um entendimento para entendermos todo o livro, como Deus vai tratar com as pessoas que não fazem questão de ter uma vida cristã decente, conforme ordenada pela palavra de Deus. Então o livro, veja bem, estava tão bem selado, que somente alguém especial com grande poder seria capaz de abrir o livro. Não era qualquer pessoa que abriu o livro, tinha que ser uma pessoa especial. E é interessante, irmãos, que você olha aqui, você vai ver, que aqui agora o versículo 2, e vi um anjo forte bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? O anjo preocupado, olha só, irmãos, quem vai abrir esse livro? Quem vai abrir esses selos? Quem vai fazer isso? E a Bíblia diz aqui, olha, somente o Cordeiro de Deus é o único capaz de abrir o selo, de abrir o livro, somente Ele tem poder para isso. Irmãos, Jesus Cristo tem que ser adorado, glorificado, reverenciado. Irmãos, cuidado. Nós estamos cultuando a Deus e muita gente fazendo pouco caso. Olha, irmãos, cuidado com isso. A vida cristã não é feita com gracinha, não é feita com festinha, é feita com reverência. A vida cristã é uma vida de gratidão, é uma vida onde você coloca a sua vida no altar do Senhor. Então somente o Cordeiro de Deus era o único capaz de abrir esse livro. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos para isso, você vê que somente o Cordeiro de Deus conhece os planos divinos para o futuro. Ninguém conhece o plano divino para o futuro. Quem conhece, Jesus falou, passou, que ninguém sabe o dia nem a hora do arrebatamento, é verdade. Mas o Senhor Jesus Cristo, como Criador de todo o universo, todo ser humano e Criador dos céus e da terra, Ele sabe todo o plano de Deus. Você está esperando a hora que Deus vai mandar arrebatar a igreja e nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Então, irmãos, o que acontece? Somente o Cordeiro de Deus conhece os planos divinos para o futuro. Então, alguém que teria que abrir o livro lá
era alguém que conhece os planos de Deus. E só o Senhor Jesus Cristo conhece os planos de Deus. Nós estudamos a palavra do Senhor, mas tem muita coisa que nós não conhecemos. Nós conjecturamos, ou nós opinamos, ou optamos por uma doutrina, mas conhecer na profundidade o Apocalipse, somente o Senhor Jesus Cristo, porque a igreja é dele, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Quem manda no corpo é a cabeça. Então essa é a questão. Então o Senhor Jesus Cristo, somente ele poderia abrir esse livro. Alguns creem que os 7 selos são as 7 porções de cada selo, né? Os 7 selos são as 7 porções para cada etapa que vai acontecer no período dos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. Porque aconteceu o arrebatamento, vai começar a agir o anticristo, a besta, o falso profeta, a besta surgiu da terra, a besta surgiu do mar, o anticristo, vai surgir tudo para dominar, para tentar dominar o mundo e fazer sinais, como nós vamos ver mais para frente, a partir do capítulo 8. Bom, então nós vemos agora, no versículo 2 e 3, a visão do anjo clamando com grande voz. Olha o que diz aqui: eu vi um anjo forte, bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu imagino o desespero desse anjo. Eu fico imaginando o desespero desse anjo. O livro está aí, está selado por dentro e por fora. Mas não tem ninguém no céu e na terra. Está escrito na sua Bíblia, é isso aí? Não está escrito na sua Bíblia? Versículo 3. E ninguém no céu nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Nem no céu, nem na terra, nem quem foi morto. A não ser aquele que morreu e ressuscitou. Olha o desespero desse anjo. Bom, então quem é digno de abrir o livro e os selos? O anjo não via ninguém em toda a criação de Deus capaz de abrir o livro. Por quê? Toda a criação de Deus, ela foi contaminada pelo pecado, a não ser o Filho unigênito de Deus. Toda a criação de Deus foi contaminada pelo pecado, a não ser o Filho unigênito de Deus. Olha o que acontece, a Bíblia fala em Romanos 8, que a natureza geme esperando o dia da redenção. O dia do arrebatamento da igreja. Por que isso, irmãos? Porque para ser restaurada todas as coisas, para existir o reino milenar de Cristo. Bom, quando a gente olha para essa questão, aqui o anjo não via ninguém, nem toda a criação de Deus, ninguém capaz de abrir o livro. Olha o que você vê agora aqui. Não havia ninguém que poderia olhar para o livro. Versículo 3. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para o livro. Além de não poder abrir, não podia nem olhar para o livro. Somente o Senhor Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a igreja, quando o apóstolo Paulo diz que ele procurava apresentar uma igreja pura, sem mácula nem ruga, uma igreja santificada pela palavra, muitas vezes as pessoas não levam em consideração isso, mas o único que santifica, o único que tem poder para santificar, o único que tem poder para purificar e fazer algo soberano é o Senhor Jesus Cristo. Mais ninguém, em toda a criação de Deus, mais ninguém tem poder para nada, porque a Bíblia fala, Jesus falou assim: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Bom, não havia ninguém que poderia nem olhar para o livro. Olha, ninguém pode abrir nem olhar para o livro. O desespero desse anjo.
Irmãos, olha só uma coisa aqui. Versículo 4 agora, você vai ver o desespero do apóstolo João. Primeiro desespero é do anjo. Depois o desespero é do apóstolo João. Verso 4 da sua Bíblia, do capítulo 5. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. O próprio apóstolo João, que conviveu com o Senhor, viu o Senhor ressuscitado, viu o Senhor subir para o céu, também ficou desesperado também, preocupado com isso. Isso me ensina uma coisa para você. Você tem que ficar preocupado, desesperado com a tua salvação. Se você não prezar pela tua salvação, o capeta preza. Se você não cuidar da sua salvação, que é gratuita, de graça, mas não é engraçada, Satanás, ele cuida, porque ele leva para o inferno, leva de qualquer jeito, mas para ir para o céu, tem que ser alguém especial, e para ir para o céu, porque só abre o livro e o selo, e só olha para ele quem é especial, o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui agora, a preocupação do apóstolo João, a partir do verso 4, disse um ancião: não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus selos. Versículo 5, aí diz isso: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha, não tem ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, mas tem um que veio ao mundo e morreu pela humanidade, para salvar a humanidade. Esse tem poder e autoridade de abrir o livro e desatar os selos e levar um povo para morar eternamente com ele no céu. Oh, irmãos, o anjo preocupado, João preocupado, mas um ancião agora fala assim: olha, não é desespero não, rapaz, tem alguém aí que é capaz de fazer isso, tem alguém preparado para fazer isso, tem alguém aí comissionado para fazer isso. A igreja é do Senhor, o povo de Deus é do Senhor Jesus Cristo. E no meio dos anciãos, irmãos, a Bíblia fala no versículo 6, que tinha um cordeiro em pé como havendo sido morto. Versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. Ele tinha 7 pontas. Outra tradução fala 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O que nós aprendemos com isso, irmãos? No meio dos anciãos, um cordeiro em pé. Agora existe a revelação para o anjo e para João do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Porque veja bem, e olhei, estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro com um ouvido sendo morto, e tinha 7 chifres. Chifre fala de autoridade, fala de poder, fala daquilo que ele conquistou pela sua obra salvífica na cruz do Calvário. Então o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que esse cordeiro toma agora o livro que estava sentado sobre o trono, a partir do verso 7 agora, esse cordeiro que tem autoridade, que tem o poder, que tem tudo nas suas mãos. Agora no verso 7 diz: e ele veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono. Ele veio e tomou o livro, o cordeiro estava sentado, veja bem, o cordeiro tomou o livro que estava sentado no trono, agora para abrir o livro. E o verso 8 diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. Os anciãos agora, veja bem, no verso 8, o cordeiro é reverenciado no céu. O cordeiro é reverenciado. Verso 8 deixa bem claro isso. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são oração do santo. Então o cordeiro está sendo agora reverenciado no céu. Isso me ensina uma coisa, irmãos. Eu como igreja,
Eu tenho que reverenciar o meu Salvador, o meu Senhor. E no versículo 8 ainda, os anciãos equipados com harpas, que são as orações dos santos, a oração da igreja, que nós oramos para o Senhor lá, agora eles vão ter uma missão com essas taças. Presta atenção numa coisa, irmãos. Agora do versículo 9 ao versículo 14, começa três sessões de adoração específica ao Cordeiro. Agora começa 3 sessões de adoração específicas ao Cordeiro. Vamos ver aqui agora essas orações, essas adorações. Primeiro, os anciãos celebrando a obra executada por Cristo no versículo 9. E cantavam um novo canto dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Os anciãos celebrando a obra executada por Cristo. A igreja, ela não tem uma outra adoração, a não ser oferecer louvores a Deus, que celebre, irmãos, a obra executada por Cristo. Eu sempre falo, no século 17, século 18, os louvores daquela época, ou falava de cruz, ou falava de sangue, ou falava da obra do Senhor. Só falava disso. Século 17, século 18, século 19 já começou a avacalhar. Tem hinos bons? Tem. Os irmãos Welles fizeram muita coisa boa. Mas, e outros irmãos mais. Mas depois, meu irmão, hoje são poucos louvores que celebram a obra executada por Cristo. Pega um louvor que nem o hino 372 do nosso cenário. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em mim, né? Não é isso? Diz louvor? É isso? Não. Aí quem foi? Castigado em quem? Em Jesus, porque Ele tem que ser celebrado e adorado. Hoje as pessoas celebram e adoram as pessoas, não é mais a obra executada por Cristo. E se esquece de uma coisa, que na obra executada por Cristo, eu só tenho vantagem. Na obra executada por Cristo, eu só tenho regalia. É que nem você numa empresa. Você entra numa empresa que tem lá os benefícios, a obra executada por Cristo é só benefício para a humanidade. Agora, na obra terminada por Cristo, vem as obrigações. Mas aqui, agora nós vemos aqui o ancião celebrando a obra executada por Cristo. Tem alguém que diz que até então eles não conheciam a profundidade da obra executada por Cristo. Eu não sei. Não, a Bíblia não fala nada sobre isso. Só sei de uma coisa, irmãos, que nesse momento que o Cordeiro abre o livro, agora começa uma adoração específica a obra executada por Cristo. Agora é uma celebração especial pela obra de Cristo. Será que nós como igreja, irmãos, nós estamos celebrando a obra executada por Cristo em favor da nossa salvação? Em favor daquilo que Ele nos dá dia a dia? Não, irmãos. Nós estamos muitas vezes distante dessa verdade. Mas esses louvores aqui, essas 3 sessões são específicas, são diferentes uma da outra. Primeiro começa aqui exatamente com o ancião celebrando a obra executada por Cristo, no versículo 9, o que Jesus fez por você. Você sabe que eu comecei a pensar, falei, meu Deus, quando você pega Apocalipse capítulo 2, o que foi que o Senhor Jesus Cristo cobrou da igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esqueceu da salvação, esqueceu da obra executada por Cristo. No decorrer da vida cristã, irmãos, é normal as pessoas esquecerem do que Jesus fez. É normal, normal no sentido pejorativo, não é normal para uma pessoa espiritual, porque, veja bem, você não pode deixar a legalidade
e a frieza espiritual toma conta da tua fé. Pelo contrário, você tem que se renovar a cada dia. E esse anjo aqui, agora esse ancião aqui, eles começam a celebrar a obra executada por Cristo, no versículo 9. O cordeiro que foi morto, o seu sangue comprou para Deus, veja bem, comprou para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. O sangue de Jesus Cristo pagou os nossos pecados. Nós não poderíamos pagar o nosso pecado. Paulo diz que nós estávamos como se fosse no mercado de escravos. Tinha um preço para ser pago. Mas Colossenses capítulo 2 diz que Jesus pegou todo o documento que era contra nós e cravou na cruz do Calvário. Olha Colossenses capítulo 2, a partir do verso 14. Toda cédula, todo documento que Satanás tinha de acusação contra você, que não tinha Jesus na tua vida, Jesus cravou na cruz do Calvário, quando você aceitou Ele, e levantou as mãos para Ele, e ficou firme na sua vida, nos pés do Senhor Jesus Cristo. Então existe uma celebração agora, desse ancião pela obra executada de Cristo. Irmãos, eu estou preocupado com as adorações, com as celebrações das igrejas. Não existe mais prazer em celebrar a obra executada por Cristo, salvação. Se você falar de chave de carro, se você falar de apartamento, de iate, de tantas coisas mais, irmão, para com isso. Olha, essa carreta de carro importado aqui é para uma pessoa que recebeu a bênção, está doando para a igreja. Mentira! Propagando uma fé enganosa, mentirosa. Então, as 3 sessões começam com adoração, veja bem, celebrando a obra executada por Cristo. Vamos ver o versículo 10 agora. Começa a celebração. E para o nosso Deus os fizeste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. O que eu aprendo com isso, irmãos? Agora existe uma celebração do valor da obra executada por Cristo, do valor da obra executada por Cristo. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Fizeste reis e sacerdotes. Lá no capítulo 1, quando você vê Deus, Jesus falando para João, que Jesus Cristo, Ele mesmo falando, que nos comprou, nos fez rei e sacerdote para Deus. Olha o valor que você tem, o valor que o ser humano tem para Deus. Pega o ser humano agora no pecado, o sangue de Cristo lava os pecados, e agora essa pessoa se torna um rei para Deus, e se torna rei e sacerdote. Olha só, agora nessa obra executada por Cristo, diz aqui que fazeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quando a Bíblia fala que Jesus é o rei dos reis, Jesus não é o rei do rei da Espanha, do rei da Inglaterra, Jesus é o rei dos reis que reinam na igreja, dos filhos do reino, ao qual pertence o rei. E nós somos reis porque nós vivemos num reino, nós somos filhos do rei, estamos reinando com Cristo, e vamos reinar com Cristo aqui na terra, no reino milenar. Então agora esse ancião está valorizando a obra executada por Cristo. Irmãos, nós vemos cristãos hoje que não valorizam a sua salvação e muito menos a sua estatura de cristão. Ah, irmão, sabe como que é, né? Eu sou menorzinho, né? É que nem o fariseu. O fariseu está assim, irmão, eu sou menorzinho da casa de Jessé. O menorzinho da casa de Jessé era o rei Davi. Então, olha só a comparação que o fariseu faz. Eu sou menorzinho, irmão, da casa de Jessé. Quer dizer, o menorzinho da casa de Jessé era Davi, então o camarada é um gigante. O fariseu usa muito essa expressão. Irmãos, Deus te comprou pelo precioso sangue de Cristo. Pedro fala assim, não fostes comprados por coisas corruptíveis. Vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo. Não foi por
prata, nem por ouro, mas sim pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, valorize a tua vida cristã. Bata no peito, eu sou cristão, eu sou salvo, eu vou reinar com o Senhor, e eu já reino com o Senhor aqui na terra, eu tenho autoridade sobre os capetas, sobre os demônios. De que maneira eu reino, pastor? Você reina pelo poder do nome de Cristo. Você tem autoridade sobre Satanás. Você tem a sua autoridade sobre os anjos do mal. Você tem autoridade para colocar as mãos e impor as suas mãos e dizer em nome de Cristo, as coisas irão acontecer. Mas hoje se valoriza mais o cristianismo, irmãos. A vida cristã não valoriza-se mais, irmãos. A posição que Cristo te colocou. É bonito cantar, te tirei de trás da malhada, como Deus fez com Davi, foi verdade. Só colocou Davi num pedestal. E Davi, mesmo sendo muitas vezes ingrato a Deus, mas ele reconhecia onde Deus tinha colocado ele. E nós igrejas, irmãos, nós cristãos, com uma camuflagem de crente piegas, né? Crente piedoso, mas na verdade não é piedoso, é piegas, que tenta enganar a Deus. Ah, eu sou um coitadinho, eu sou simplesinho. Ah, coitado de mim. Coitado do capeta. Você é reino e sacerdote para Deus. Você reina com Deus, com Cristo, se você é cristão. Agora, irmãos, não, eu vou ter que ir lá no missionário, no apóstolo. Vai aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Você tem autoridade e poder dada por Ele, não é dada por governador, por polícia, por delegado, não. A autoridade maior que é dada é pelo Senhor. Irmãos, nós não vemos hoje as pessoas valorizar a salvação. Dr. Lloyd Jones disse, quando ele deixou de ser o médico, neurocirurgião, do palácio de Buckingham, lá da rainha lá, fala para ele assim, você é louco, rapaz, de ser, todo mundo quer ser médico aqui na corte aqui, para você ser pastor de uma igreja presbiteriana, lá no país de Gales. Falou assim, eu agora que eu vou exercer o meu local de destaque, vou deixar de ser um médico da corte para ser um pregador do reino de Deus, vou deixar de ser um médico para ser um embaixador de Cristo. Olha como valoriza a posição que Deus colocou ele. Ah, não sou nada na igreja. Você não é nada da igreja? Você não faz parte do reino de Deus? Você não faz parte do corpo de Cristo? Então você não é nada mesmo. Porque se você faz parte do corpo de Cristo, se você é salvo, confia em Cristo, que é em Cristo, você tem nas tuas mãos autoridade e poder para reinar com o Senhor. Mas vamos caminhando aqui. Versículo 11, primeira adoração, nós vemos do verso 9, começa com a adoração dos anciãos. Agora, a partir do versículo 11, a adoração dos anjos e miríades celestiais. Verso 11 diz assim, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Agora veja bem, esses anjos, essas miríades celestiais, eles agora atribuem no seu louvor, na sua adoração, atribuem a glória devida a Cristo. A glória que Jesus merece, a glória que Ele conquistou, não como a recompensa, como as pessoas dizem, que recompensa é um prêmio pago. Não, a glória que Jesus conquistou pela sua obediência, pelo plano perfeito executado, como Ele diz, Pai, na tua mão trago o meu espírito, tendo isso inspirou, está consumada a obra que me deste a fazer. Então o que eu vejo aqui agora, nessa adoração dos ministros celestiais, atribuindo a glória devida a Cristo. Por que isso, irmãos? Muitas vezes, irmãos, nós como igreja, nós não atribuímos a glória que nós devemos dar ao Senhor. Quantas pessoas hoje, irmãos,
estão com o queixo trancado. Certa feita eu estava pregando sobre isso no interior, eu disse, ó, você sabe que é abridão? Só quem domou cavalo e burro bravo sabe o que é isso. Abridão, o freio coloca na boca do burro, do animal, que puxa o bicho, tem que abrir a boca e ele para na mar. Tem gente, irmãos, que o capeta colocou um abridão na boca dele, mas não dá glória a Deus, não dá um aleluia, não dá um amém, não dá nada, mas olha, está amarrado por Satanás, está com o queixo travado. Mas Jesus quebra queixo, hein? Não é o doce não, mas Jesus quebra queixo, para a pessoa glorificar o nome dele. E aqui agora você vê exatamente isso. Agora essas milícias celestiais agora, o que eles fazem? Além de atribuir a glória devida a Cristo, olha o versículo 12, que diz aqui, que com grande voz diziam, os milícias celestiais, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força, honra, glória e ações de graça. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que agora esses anjos, esses milícias celestiais, reconhecem a majestade e a realeza de Cristo. Reconhecer a majestade e a realeza. Ele é o Senhor e Ele manda. Ele é o Senhor e Ele manda. Porque não tinha ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, capaz de abrir o livro e desatar os selos. Mas Ele tem autoridade e poder para isso. Ô irmãos, será que estamos celebrando Jesus dessa maneira, irmãos? Irmãos, o livro do Apocalipse é revelação para nós, igreja. Não é um livro obscuro. As coisas que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja, mas nos ensina muito, irmãos. Nos ensina muito. Esses anjos, essas milícias celestiais, reconhecem a majestade e a realeza de Cristo. Não, Ele é o Senhor e Ele tem que ser adorado e glorificado. É Ele que tem que ser exaltado. Irmãos, quantas pessoas estão recebendo adoração, celebração hoje? Quantas pessoas, irmãos, estão sendo adoradas hoje? E a igreja, como corpo de Cristo, que o cabeça é Cristo, como diz a Bíblia Sagrada, não está retribuindo ao Senhor a glória devida ao seu nome, a sua obra, aquilo que Ele fez por nós. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Nós como cristãos, nós temos muito que aprender com a Bíblia Sagrada. Na hora de, o sábio Salomão, ele teve uma revelação tão tremenda de Deus, e disse assim, olha, guarde o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Irmãos, as pessoas hoje não tem mais respeito pelo templo, não tem mais respeito por oração, não tem mais respeito pela ministração da palavra, não tem mais respeito por nada. O negócio, as pessoas já ficam em pé para cantar. Não, irmão, você pode cantar em pé, sentado, deitado, de bruço, de qualquer jeito. O importante é que está no seu coração celebrando e adorando ao Senhor. É isso que Deus quer ser glorificado e exaltado. Jesus, aqui nós aprendemos com esses anjos e com essas milícias celestiais, a glória devida ao nome de Cristo, e reconhecer a majestade e a realeza de Cristo. Ele é o Senhor e Ele reina, Ele tem o domínio e o poder na mão dEle, Ele pode abrir o livro, desatar os selos, e Ele pode mostrar para nós o que cada um de nós somos realmente. Porque nós não vemos o coração, mas Ele sabe o coração de cada um aqui, e aquilo que você está pensando nesse momento, Ele sabe. Só que nós, irmãos, nós não celebramos exatamente essa majestade, essa glória devida ao Senhor, e essa majestade e essa realeza devida a Cristo. Agora começa a terceira adoração, irmãos. Essa terceira celebração ao Senhor. Agora, no versículo 13 diz assim: e ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nelas há, dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra,
e glória e poder para todo sempre. Agora a adoração de toda a criação de Deus. A Bíblia diz que diante do Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Irmãos, presta atenção nisso aqui, irmãos. Agora nós vemos, irmãos, a adoração de toda a criação de Deus. Essa celebração de gratidão ao Criador pela sua criação. A Bíblia diz, irmãos, Isaías capítulo 55, se me fala a memória, que as árvores do campo batem palmas, os ventos, os morros, as subidas, tudo celebram ao Senhor. E nós, como seres humanos, lavados e remidos por Cristo, na obra efetuada por Cristo, executada por Cristo na cruz do Calvário, muitas vezes, irmãos, não temos esse sentimento que nós vemos agora nesse livro aqui, nessas 3 sessões de adoração específica ao Senhor. Então, a celebração de gratidão ao Criador pela sua criação. O salmista diz que as baleias, os peixes, os animais marinhos, as aves do céu, tudo louva ao Senhor. E no Salmo 150, o salmista dá o checkmate: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Culto, irmãos, culto é para o Senhor ser adorado, ser glorificado e ser exaltado. Não existe um outro princípio, um outro objetivo no culto, a não ser esse: o Senhor ser exaltado, glorificado e adorado. Quando você se prepara para vir para a igreja, não venha, eu vou à igreja, não. Você não vai na igreja, você vem à igreja. Não vou à igreja para prestar mais um culto a Deus. Eu vou à igreja para adorar, para celebrar ao Senhor. Lembra na semana teológica que nós demos uma palavra, o pastor Juvenal fala sobre celebração? Venha para o culto preparado com o seu coração, com a sua mente, para celebrar o Senhor, aquele que te salvou, aquele que te dá o fôlego de cada dia para você viver. Porque se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, os homens teriam nos engolido vivo. Se não for Jesus estar conosco todos os dias, irmãos, nós estamos perdidos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz Coríntios capítulo 15. E nós, irmãos, muitas vezes, nas nossas celebrações, nos nossos cânticos, na nossa adoração, esquecemos exatamente isso, de dar graças ao Senhor, celebrar com gratidão. Muitas vezes nós somos gratos a Deus pelos bens adquiridos. Pelos bens adquiridos, muitas vezes somos gratos a Deus, e outras pessoas nem por isso são gratos a Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse versículo 13, uma celebração onde todos se rendem à majestade do Cordeiro. Olha o que diz aqui: eu vi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e em todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. Uma celebração onde todos se rendem à majestade do Cordeiro de Deus. Irmãos, não tem jeito, não existe salvação sem Cristo, não existe salvação sem a obra de Cristo passar na tua mente. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 9, verso 14. Hebreus capítulo 9, verso 14. O que diz a sua Bíblia aí? O que diz a sua Bíblia aí? Hebreus capítulo 9, verso 14. Olha o que a Bíblia diz aí. Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 9, 14, olha só: e quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Quem purifica a mente, quem faz um trabalho na mente do ser humano para aceitar a obra salvífica do Senhor, é o Espírito Santo através do sangue de Cristo. E que nós vemos aqui exatamente isso, irmãos, é a celebração do se rende à majestade do Cordeiro, porque diz aqui o texto bíblico: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder para todos sempre.
Todo se rende à majestade, à glória do Senhor. O Senhor que morreu, ressuscitou, está exaltado à destra de Deus. E o sangue desse cordeiro que foi morto na cruz do Calvário, ainda vive, está limpo, purificado, que é sangue de Deus, para limpar a consciência do ser humano, para servir o Deus vivo. Agora eu não posso, irmãos, fugir do que o apóstolo Paulo diz, que nós cristãos temos a mente de Cristo. Se o sangue de Cristo limpou a tua mente, você é um cristão, você tem que pensar como Cristo pensou. Agora diz que é cristão e pensa como o mundo pensa. Que negócio é esse? Então a Bíblia está errada? Não, a Bíblia não está errada não. O que está errada é a conotação que é dada hoje ao evangelicalismo do comércio gospel. Então nessas adorações nós aprendemos muito, irmãos. E para encerrar o versículo 14 agora, nós vemos aqui, agora a Bíblia diz aqui, e aos 4 animais diziam, amém. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. O que eu aprendo com isso, irmãos? Uma interação de adoradores entre céus e terra. Começou lá no céu e agora termina na terra. A obra de Cristo começou no céu. A Bíblia fala o cordeiro que foi morto em Apocalipse 13:8, antes da fundação do mundo. A obra de Cristo começou no céu e vai terminar no céu. A obra de Cristo começou no céu e vai terminar no céu. Jesus veio a esse mundo para salvar nossas vidas, para nos levar para o céu. E muitas pessoas hoje estão trocando o céu por qualquer coisa. Não troque a sua salvação por um prato de lentilha não, irmãos. Não faça como Esaú, não. Esaú trocou a salvação, a sua primogenitura, pelo um prato de lentilha. Estou com fome, que me interessa a minha primogenitura. Depois foi reivindicar a primogenitura. Isso nos ensina uma coisa. Muitos que não valorizam a salvação hoje, depois do arrebatamento da igreja, quando o couro começar a comer, aí vai ver que a partir do capítulo 6 aqui agora, nós vamos ver o que vai acontecer com a abertura desses selos. 6 selos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Aí começa a grande tribulação a partir do capítulo 8, verso 1. Até o capítulo 7, final, é os primeiros 3 anos e meio. Depois, meu irmão, depois, como diz a rapaziada, o couro come. Vamos estar preparados para sermos arrebatados. Estarmos preparados para o arrebatamento. Senão, do contrário, nós vamos sofrer as consequências. Então, a interação de adoradores de céu e terra. Os 4 seres viventes diziam amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Irmãos, o que eu aprendo com isso, irmãos? Eu tenho que adorar o meu Senhor. Eu tenho que glorificar o meu Senhor. Eu tenho que agradecer a Deus pela minha salvação. E eu tenho que estar pronto para a vinda do Senhor. Irmãos, eu não sei se Ele vai vir hoje ou amanhã. Eu não sei se Ele vai vir ano que vem. De uma coisa eu sei. Aquele que vem, como diz um louvor bem antigo, breve virá, breve Jesus voltará. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Esteja preparado para que o dia que você ouvir a trombeta tocar, você esteja com o seu corpo já sendo glorificado e subir juntamente para os céus com o Senhor. Amém?